E se, ao acordar amanhã, você descobrisse que metade das pessoas que ama morrerão em poucos meses e ninguém soubesse por quê? Eu ainda lembro do cheiro antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Um cheiro estranho, pesado, como carne apodrecendo misturada com incenso e medo. No começo, ninguém chamava de peste. Dizíamos apenas que era uma febre, um castigo, uma praga enviada por Deus. Mas hoje eu sei que vivi o maior colapso da história da humanidade, a peste negra. Meu nome já não importa. Eu poderia ser qualquer um camponês, um mercador, um monge, um médico fracassado. Porque quando a morte se torna onipresente, todos nós viramos apenas sobreviventes. Isso começou muito longe daqui, em terras que eu só conhecia pelos mapas mal desenhados dos mercadores. Dizem que tudo teve início nas estepes da Ásia Central, onde caravanas atravessavam desertos levando seda, especiarias e, sem saber, levavam também a morte escondida no pelo dos ratos. Os ratos viajavam nos navios, nos barris, nos tecidos, e dentro deles, pulgas, pequenas, invisíveis, silenciosas. Foi assim que a doença cruzou continentes. Pela rota da seda, chegou até portos como Constantinopla, depois se espalhou pelo Mediterrâneo e então atingiu Veneza, Florença, Paris, Londres, como um incêndio que não podia ser apagado. Eu estava em Florença quando vi os primeiros sinais. Um homem caiu no meio da rua. Tinha inchaços negros no pescoço do tamanho de maçãs. Ele gritava de dor. Em poucas horas, estava morto. No dia seguinte, mais 5. No outro, 50. Em uma semana, centenas. As igrejas não davam conta de enterrar os corpos. Os sinos tocavam sem parar, até que pararam de tocar, porque não havia mais ninguém para puxar as cordas. A doença não escolhia. Pobres, ricos, padres, crianças. Primeiro vinha a febre, depois calafrios. Então os bubões, aquelas bolas negras cheias de pus, surgiam nas axilas, virilhas e pescoço. Muitos começavam a vomitar sangue, outros enlouqueciam antes de morrer. A maioria não sobrevivia mais do que 3 dias. Eu vi mães abandonarem filhos, vi irmãos trancarem portas para não deixar o outro entrar, vi padres se recusarem a dar extrema unção. O medo era mais contagioso do que a própria peste. Alguns diziam que era o fim dos tempos, outros diziam que os judeus haviam envenenado os poços. Muitos foram queimados vivos por isso. Outros acreditavam que era a punição divina pelos nossos pecados. Grupos de flagelantes começaram a atravessar as cidades, chicoteando a si mesmos em praça pública. Diziam que se sofressem o suficiente, Deus teria piedade. Eu vi homens sangrarem até cair mortos no chão, acreditando que estavam se salvando. Os médicos não sabiam absolutamente nada. Usavam máscaras em forma de bico cheias de ervas, achando que o cheiro afastaria a doença. Sangrias eram feitas, rezas eram entoadas, amuletos eram vendidos. Nada funcionava. A verdade é que ninguém entendia que tudo vinha de uma bactéria invisível, Yersinia pestis. Em 2 anos, entre 1347 e 1351, cerca de 75 a 200 milhões de pessoas morreram. Em algumas cidades, mais da metade da população desapareceu. Aldeias inteiras foram abandonadas, campos ficaram vazios. O silêncio tomou conta do mundo. Eu sobrevivi. Não sei como. Talvez sorte, talvez imunidade, mas sobreviver não significava viver. O mundo que restou era irreconhecível. Não havia trabalhadores suficientes, os senhores feudais perderam poder, os camponeses começaram a exigir salários. A economia mudou, a sociedade mudou, a fé mudou. As pessoas passaram a questionar Deus, questionar reis, questionar tudo. A morte deixou de ser abstrata, ela estava sentada à mesa conosco. A peste negra não matou apenas pessoas, ela matou certezas, matou a ideia de que o mundo era estável. E, ironicamente, foi essa tragédia que abriu caminho para o fim do feudalismo, para o renascimento, para a ciência moderna. Mas eu nunca esqueço dos rostos, dos olhos vazios, do cheiro, do som das carroças levando corpos empilhados como madeira, porque por trás de todos os números havia vidas. E eu estava lá, quando o mundo morreu, para poder renascer diferente.
Se você quer continuar viajando pelas grandes tragédias, mistérios e momentos que mudaram a história da humanidade, inscreva-se agora no canal e ative o sino, porque existem histórias que não podem ser esquecidas.